Já pude assistir a uma nova remasterização Stop Making Sense, o show de Talking Heads. E aqui vem minha crítica. Ou eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Stop Making Sense é um show-concerto que vai acompanhar uma trajetória inteira do Talking Heads durante justamente um de seus espetáculos. Então, acaba por nem ser ao certo, segundo alguns, porém não segundo a minha pessoa, um filme, mas sim a gravação de um espetáculo e um show apresentado por David Byrne e sua companhia. Mas afinal, o que tem de tão interessante nisto? Eu acho que eu já posso dizer que poucas pessoas filmam tão bem quanto o Jonathan Demme nesse específico show. Sinceramente, Stop Making Sense é um filme incrível. Talvez um dos melhores relançamentos desse ano. Se bem que tiveram poucos, claro, mas de fato eu gostei bastante de Stop Making Sense. O longa acompanha justamente uma performance desse show, né, justamente um show, né, dessa banda, uma performance dessa banda, desculpe, é, e acaba por ser incrível, porque diferentemente de outros concertos, aqui eu sinto algo muito mais diferente. Aqui é criada uma atmosfera e uma narrativa até mesmo através dessa condensação de imagens propostas pelo Jonathan Demme e também pelo David Byrne, o próprio vocalista e integrante do grupo. Toda a fotografia, montagem, condução induz inicialmente o público a ver o Byrne como uma espécie de protagonista de uma grande história. Uma história essa que vai se desenvolvendo e adicionando novos personagens, no caso, integrantes da banda que vêm conforme as músicas vão mudando. Então, na música inicial, somente é apreciado em tela o David Byrne e posteriormente mais integrantes vêm e começam a tomar espaço na mesma, né? A produção fica maior, tudo parece ser filmado com justamente uma narrativa épica. O David Byrne, a maneira como ele é filmado, mas não somente ele, mas os outros do grupo, são filmados de uma maneira extremamente perto, é criado quase um senso de enaltecimento sobre essas figuras que justamente os fãs tanto apreciam. Então acaba por ser não somente um espetáculo que está sendo retratado em tela, mas a forma como o Jonathan Demme conduz esse espetáculo enaltece ainda mais aquelas figuras representadas e que constantemente aparecem para cantar aquelas músicas naquele estilo new wave. Então acaba por ser tudo muito, eu diria, um tom quase épico, mas um tom épico no sentido justamente new wave e proposta da banda de ser um épico mais psicodélico, mais diferenciado, algo que foge dos padrões e ao fugir dos padrões acaba por ser uma experiência que eu diria que é completamente nova. Esse tom épico, com toda a psicodelia da banda e todo esse estilo new wave, acaba por ser justamente uma das melhores retratações, diria eu, de um espetáculo traduzido no cinema. Assim, com esse senso de épico sendo difundido cada vez mais por essa obra, acaba se criando um certo espetáculo, justamente como eu estava dizendo, e uma identificação com as figuras que estão em tela. David Byrne é justamente uma pessoa muito excêntrica e justamente representa todo o movimento nos anos 80 e 70, etc., desse rock que é alternativo, né? O new wave mistura certos gêneros e que não segue muito na linha do normal, não é normativo. É justamente a proposta do rock não é ser normativo, mas o David Byrne consegue ainda mais enaltecer essa qualidade do mesmo. E ao ter todo esse senso excêntrico junto das longas tomadas de câmera do Jonathan Demme que realmente focam
em cada uma das imagens que compõem a tela, ou seja, os protagonistas dessa suposta história, que são justamente os músicos, os musicistas, então acaba por criar um senso de identificação e empatia, criando justamente toda essa narrativa que está em volta do que aparenta ser somente um show, mas que, nas mãos de um diretor como Jonathan Demme, acaba por ser uma história e com início, meio e fim justamente em si. Todos os personagens são apresentados de maneira segmentada, com seu ritmo, com as suas músicas. Eles tomam o tempo necessário de tela, são apresentados pelo David Byrne. Toda a excentricidade desses componentes da banda é entendida, é compreendida pelo Demme, na maneira de filmar, entre muitas outras coisas. E tudo isso consegue ser transposto em tela junto dessa câmera que praticamente se fixa em cada um que compõe justamente as músicas. Assim, eu acabei por achar Stop Making Sense talvez uma das obras mais interessantes lançadas esse ano. Todo o senso, a profundidade de câmera, todos os takes longos que Jonathan se propõe a tomar daqueles protagonistas que realmente são empáticos e relacionáveis com toda aquela atmosfera mais deslocada da banda que nunca se conformou com o normal, todo o excentrismo de Bernie e de seus integrantes e toda aquela eh, música new wave consegue ser integrada nessa direção autoral que realmente preserva um senso estético que justamente torna toda essa experiência de espetáculo ainda mais épica do que ela é por si só. Então eu acabei por achar Stop Making Sense, mesmo sendo um relançamento de 40 anos atrás, algo extremamente original, talvez nunca há de ser repetido, talvez com a mesma magnitude, porque justamente se cria todo esse senso de narrativa e essa impressão de que algo está sendo conduzido, não somente um show, mas uma história em si. Uma história através desses sons que são expressados em tela por esses musicistas brilhantes, toda aquela dança, tudo ali que é composto através dessa câmera que foca nesses protagonistas e faz, sem ao menos eles disserem uma palavra, a não ser as palavras cantadas em música, ficarem empáticos com o espectador e o espectador ficarem empáticos com os mesmos. Então, eu acho que Stop Making Sense acaba por ser uma das melhores experiências de se ter no cinema, por incrível que pareça. Em suma, eu acho que Stop Making Sense é justamente um show, é um concerto, mas é muito mais que isso. É uma narrativa e é uma história a ser expressa, né, a ser expressada em tela. E acaba por justamente ser uma das mais belas narrativas retratadas em tela, justamente ao usar dessa banda icônica para falar algo a mais, um sentimento de rebeldia, talvez, né, que o New Wave propõe, junto dessa câmera de Jonathan Demme que justamente ao entrar em cena cria um sentimento empático com todos ali presentes. É um show, é um espetáculo, mas é uma história e uma narrativa também, que acaba por ser muito mais do que aparenta. Justamente tudo que compõe essa história acaba por ser identificável, épico e com um senso de narrativa incrível. Então, eu vou colocar aqui para Stop Making Sense, né, o famoso show do Talking Heads, uma nota 10 de 10. É um dos melhores lançamentos do ano, é um dos que eu mais fiquei empolgado e é uma das coisas que mais me comoveu no ano, sem ao menos ser de fato uma história em si,
fazendo muito melhor que isso, aliás. Mas e aí? Gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista esse filme concerto épico que está em telas agora, nas grandes telas no caso. Então, curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o cara da cultura e tchau!